Você já parou para pensar como alguns livros têm o poder de mudar a nossa vida? Eles têm o poder de mudar a maneira como vemos o mundo, como lidamos com dinheiro e até mesmo como percebemos a nós mesmos. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 3 livros que mudaram completamente a minha mentalidade e também mudaram os meus resultados financeiros. Então, se você quer levar a sua vida para o próximo nível, continue assistindo. E antes de compartilhar com vocês um pouco mais sobre esses livros, eu quero dizer para vocês que, assim, eu nunca fui uma boa aluna no tempo do colegial. Eu sempre fui aquela aluna, aquela pessoa que lutava muito para permanecer ali, no mínimo, na média, para que eu não pudesse ficar de recuperação, para que eu não pudesse repetir de ano. Então, eu estava sempre ali fazendo o mínimo possível. Até um dia desse, eu estava comentando com a Alan que, quando eu olho para trás, que eu vejo, assim, o meu histórico familiar, as pessoas que conviviam comigo, a minha mãe, ela criou a gente, eu e os meus irmãos, praticamente sozinha, e ela era dona de casa, analfabeta, então ela não tinha um histórico escolar, sabe? Olhava para o meu redor e eu não tinha referências, e por não ter referências, eu acabava que ficava ali, sempre me esforçando pouco, sempre fazendo o mínimo possível, justamente por não ter alguém como referência ou alguém para falar para mim o seguinte: Juliana, você precisa estudar, Juliana, você precisa fazer isso assim assado, Juliana isso, Juliana aquilo. Eu não tinha isso. Sentar, ler um livro, estudar ou até mesmo ir para a biblioteca, pegar alguns livros para ler, isso nunca aconteceu na minha infância e adolescência. E hoje eu falo para vocês assim, com toda sinceridade, se eu pudesse voltar no tempo, eu só precisaria de 3 livros, que são esses livros que eu irei compartilhar aqui com vocês. Se eu tivesse tido contato com esses 3 livros lá atrás, quando eu tinha 12, 13 anos, entrando na fase da adolescência ali, para tentar construir a minha vida, eu só precisaria masterizar, assim, sentar, ler esse livro 1 milhão de vezes, até que eu pudesse, então, transformar todo o conhecimento que está aqui em comportamento e transformar não só a minha vida, mas a vida de toda a minha família. E assim, de verdade, se você tem essa chance hoje, fique aqui até o final, que assim, as informações que eu irei compartilhar aqui são muito valiosas. São coisas que eu queria, de fato, ter escutado lá atrás. Porque assim, eu cresci com muitas crenças, principalmente em relação a dinheiro. Dinheiro não dá em árvore. Só os ricos têm isso e aquilo. E várias outras crenças. Imagina só, você crescer com essas crenças e trazer isso para a vida adulta. Isso interfere demais na nossa autoconfiança, na nossa autoestima, a forma como a gente encara a vida, os problemas, os desafios. Tudo isso vai ditar o quanto a gente vai chegar em um determinado lugar ou não. E foi só a partir dos 24 anos de idade que eu tive acesso a todo esse conhecimento. Conhecimento esse que, assim, de fato, como diz a frase, eu esqueci agora o nome do autor dessa frase, que uma mente que se abre a uma nova ideia nunca mais volta a ser a mesma. E de fato, quando você se abre a um novo conhecimento, a uma nova ideia, a uma nova experiência, somente ela não retrocede, sabe? Você vai querer expandir cada vez mais em busca de conhecimento cada vez mais, porque você percebe que nós temos um potencial muito grande dentro de nós, que por muitas vezes foi abafado ao longo da nossa vida por crenças, por limitações, várias outras coisas. E se você caiu aqui de paraquedas no meu canal, tem muita gente que cai aqui de fato de paraquedas, seja muito bem-vindo. Aqui no meu canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal e compartilho também um pouco da minha jornada fitness. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você também está buscando transformar a sua vida, a sua mentalidade e os seus resultados, então já se inscreva aqui no meu canal para não perder nenhum conteúdo como este. E aqui eu compartilho vários vídeos para te ajudar aí na sua jornada. Então vamos lá começar com um clássico, que para muitos é como uma bíblia do sucesso financeiro. Quem pensa enriquece, de Napoleão Hill. E esse livro foi escrito após Hill passar 20 anos estudando as pessoas mais ricas e bem-sucedidas do mundo. E o que eu mais amo neste livro é que ele revela que o sucesso nunca foi questão de sorte, não é questão de sorte, e sim de mentalidade. Aqui o Hill fala sobre a importância de termos um propósito claro e um desejo muito ardente, sabe, de alcançá-lo. Aqui ele ensina o poder da visualização, da fé
nos nossos propósitos ali, nos nossos objetivos, além de ter um plano de ação. Até porque não adianta só visualizar e ter fé nos nossos objetivos. A gente precisa ter um plano de ação muito bem desenhado para que a gente possa segui-lo. E se você quer pensar como os grandes milionários pensavam, este livro é fundamental. Você precisa ter na sua biblioteca. De verdade. E é um livro que, assim, eu recomendo super. Não só esse, mas como todos os outros. Você precisa ler o capítulo várias e várias vezes, até que você possa compreender o que está falando ali. O Bob Proctor, um dos meus grandes mentores, ele fala o seguinte: ele deixava o livro aberto assim na biblioteca dele e ele só ia para a próxima página depois que ele estava agindo, depois que ele estava transformando aquelas informações ali em comportamento. Porque, de fato, não adianta a gente pegar um livro, tá, beleza, comprei o livro, li o livro, pronto, e agora? Só que não é assim. Você precisa ler o livro, meditar sobre o livro, assim como a gente faz com a Bíblia. A gente precisa pegar, estudar, ler, reler, quantas vezes forem necessárias, até que a gente tenha uma compreensão. Agora eu entendi o que o autor está querendo dizer. Então vou pegar, anotar os pontos fortes, os pontos mais importantes ali e colocar na prática. Conhecimento sem ação é ilusão, sabe? Você não vai conseguir nada só com as informações aqui assim, ó, soltas. Você precisa estudar, dominar e colocar em prática. Porque só assim você de fato vai conseguir aproveitar de todo o conhecimento que está aqui dentro. E o segundo livro é O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Esse livro também é sensacional. Este livro mergulha fundo em como a nossa mente subconsciente pode ser uma ferramenta poderosa para criar a vida que desejamos. Murphy ensina que os nossos pensamentos e crenças moldam a nossa realidade e que podemos reprogramar o nosso subconsciente para que então possamos atrair coisas positivas na nossa vida. E eu, inclusive, comecei a aplicar técnicas de afirmações e visualizações na minha vida, no meu dia a dia, e assim, eu comecei a ver resultados surpreendentes. Por exemplo, sempre que eu quero acordar cedo no dia seguinte, por exemplo, eu passei pela quaresma, né, os 40 dias com São Miguel Arcanjo, e eu precisava acordar às 4 horas da manhã. Então, sempre antes de deitar, eu mandava pro meu subconsciente a informação de que eu queria acordar ali, despertar o meu corpo um pouco antes de 4 horas. E eu juro pra vocês que eu acordei assim todos os dias da quaresma, muito disposta, justamente só com essa técnica que ele ensina aqui. É milagrosa, de verdade. Tem vários exemplos que ele cita aqui nesse livro, vários exemplos de coisas que ele conseguiu encontrar só mandando informações pro subconsciente, de coisas que ele conseguiu atrair na sua vida, seja um novo trabalho, seja uma nova oportunidade. Leiam esse livro. De fato, vocês vão tirar muita coisa interessante daqui. Leiam um capítulo várias vezes. Eu sempre faço anotações, sempre volto depois em alguns trechos que eu marquei para poder internalizar, porque é só assim que a gente aprende. Uma das técnicas de estudo é isso. É você ler um capítulo hoje, risque algumas partes que você achar interessante. No dia seguinte, volte nessas partes interessantes, leia em voz alta, faça mais anotações, porque só assim todo esse conhecimento vai internalizando. E se você quer entender como a sua mente pode ser o seu maior aliado ou o seu pior inimigo, eu digo para você, sem medo de errar, esse livro é uma leitura obrigatória. Então, você precisa ter também na sua biblioteca, para que a sua biblioteca esteja completa. E vamos para o último e não menos importante. Eu até julgo que eu deixei ele por último, porque assim, é um dos meus livros preferidos. De verdade, se alguém, qualquer pessoa que vier, Juliana, qual o primeiro livro você indicaria para eu ler? Qual o primeiro livro que você, assim, indica para eu eliminar crenças em relação a dinheiro, em relação à vida? Os Segredos da Mente Milionária. Este livro aborda um conceito que pode ser chocante para muitos, que é o seu termostato financeiro. O T. Harv Eker acredita que todos nós temos uma configuração mental para o sucesso financeiro. E caso a gente não mude essa configuração mental, a gente sempre vai voltar para o mesmo ponto. E não importa o quanto dinheiro a gente ganhe. Eu já falei isso em alguns outros vídeos que eu gravei aqui no
no canal. Aquele mesmo exemplo lá de uma pessoa que vai pra academia, ela tá super disposta a perder peso e ela até consegue perder peso, mas ela não mudou a sua configuração mental. Aí o que acontece? Ela vai ficar naquele peso ali por um tempo determinado. Logo em seguida, ela vai voltar para aquele peso que ela tinha antes. Vai aparecer vários sabotadores, várias distrações que vai fazer com que ela volte para aquele padrão. Então aqui neste livro ele fala sobre isso de uma forma assim brilhante, sabe? De como a gente pode mudar as nossas crenças, reprogramar a nossa mente. Eu amo esse livro. E aqui neste livro o T. Harv Eker compartilha vários insights. Ele nos ajuda a como mudar as nossas crenças em relação ao dinheiro e como desenvolver uma mentalidade que atrai riqueza. E eu aprendi que a maneira como lidamos com o dinheiro está diretamente relacionada ao que acreditamos sobre ele. Isso mudou completamente a minha relação com as minhas finanças, a forma como eu encaro o dinheiro. Já viu aquela pessoa que ganhou muito dinheiro, assim, de forma inesperada, seja na loteria, seja um dinheiro que não estava esperando? A primeira coisa que ela pensa é: eu preciso me livrar dele. Óbvio que ela não vai falar assim, eu quero me livrar desse dinheiro, mas ela começa a pensar em várias situações, em várias coisas que ela pode usar esse dinheiro. Ao invés de pensar, peraí, o que eu posso fazer para multiplicar esse dinheiro? Ela vai pensar em gastar, em se livrar literalmente desse dinheiro. Vocês precisam ter esse livro para que você possa quebrar aí todas as crenças em relação ao dinheiro, em relação à sua mentalidade, de coisas que você escutou desde quando era pequeno e de repente você traz essas coisas até o dia de hoje. Esse livro vai te ajudar e eu super indico ele aqui para vocês. No vídeo de hoje foram esses 3 queridinhos aqui, então eu espero que o vídeo de hoje tenha feito muito sentido para vocês, que tenham colaborado aí com a jornada de vocês, que este é o verdadeiro intuito aqui do canal. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se vocês quiserem que eu traga outros livros aqui, porque minha biblioteca tá assim recheada de ótimos livros. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos iguais a esse, deixa um joinha aqui que eu vou saber que vocês gostaram, e deixa também algum comentário: eu gostei do vídeo, faça mais vídeos como esse, fez muito sentido, fala sobre X assunto, também super válido, mas não deixe de interagir, que isso vai significar muito aqui pra mim. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, um beijo enorme aí no seu coração e até o próximo vídeo.